Gravação iniciada, presidente. Bem, bom dia, conselheiros, bom dia, conselheiras. Bom dia. Dá início aos trabalhos da sessão de 10 de novembro de 2020. Primeira sessão programada às 9 horas. Saudá-los, desejar um bom trabalho a todos. Sem mais delongas, só anunciar a ordem dos trabalhos. Nós temos um pedido de sustentação na pauta da manhã, que é o item 5, processo Trent Rossi Watanabe. Queria constar o apoio se o patrono estiver na sala, para pedir para que ele, na sala de espera, para que ele entre no recinto virtual. Ok, presidente, farei a convocação. Item 5 da pauta, Dr. Giancarlo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Só uma coisa, tem outros processos desse mesmo contribuinte, né? Oi, presidente, tem outros processos desse mesmo contribuinte, mas a sustentação vai ser só dos 5, né? Só está pedida, por enquanto, esse aqui. Não, é que tem, não, eles pediram, mas aí é em outra. Será outro patrono no outro dia. Tá, beleza. Não só porque eu vi isso aqui agora. Essa planilha aqui de sustentações é que está na pasta T, nos documentos da sessão? Essa planilha está passada para mim e para o Paulo. Eu vou repassar para vocês no e-mail. Ah, porque eu olhei a da pasta T dos documentos da sessão e não tinha visto esse item. Vou repassar para vocês. Tá, obrigada, presidente. Podemos começar, então. Bom dia, doutor. Espera aí. Bom dia. Bom dia, doutor Jean. Então, nós vamos fazer o relatório, como usualmente fazemos na sessão física, né? E aí, depois abrimos a palavra para a sua sustentação de 15 minutos. Então, tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá, conselheira Fabiana, faz o relatório. Muito bem. Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 16.19.250 da 4ª turma da DRJ de São Paulo, que julgou procedente em parte lançamento decorrente de auto de infração, que culminou em glosas de despesas e custos relativos ao ano calendário de 2001. Na origem, tem-se ação fiscal que culminou com a lavratura de auto de infração, por meio do qual constitui-se crédito tributário no importe de R$ 266.427,68, aí incluídos os valores do IRPJ, da multa de ofício e dos juros de mora, calculados até 2005. Foram glosadas despesas não comprovadas, despesas indedutíveis, custos, despesas operacionais, encargos não necessários e bens de natureza permanente deduzidos como custo ou despesa, as quais serão pontualmente descritas a seguir. Na defesa, a hora recorrente defendeu a necessidade de dedutibilidade de uma parte das despesas glosadas e concordou com outra parcela das glosas, de modo que procedeu ao recolhimento devido. O acórdão recorrido, que julgou parcialmente procedente o lançamento, manteve a glosa das seguintes rubricas, e aqui eu descrevo cada uma delas. Letra A. Prestação de serviço de advogado, PJ, 13º salário, no total de R$ 271.005,24. No ponto, a decisão da recorrida entendeu que não existe obrigação de pagamento de 13º salário à pessoa jurídica, como se infere. Acho que aqui eu não preciso ler, presidente, esse trecho do acórdão recorrido, ou o senhor acha que sim, não? Não precisa. Item B. Hospedagem. Também foi mantida a glosa sob a rubrica de hospedagens, a qual foi subdividida em alimentação, passagem aérea e aluguel.
No que diz respeito à alimentação, a decisão de primeira instância entendeu que apenas parte das despesas foi devidamente comprovada. Em relação à passagem aérea para o México, foi mantida a glosa da despesa porque não foi comprovada a relação da pessoa que utilizou a passagem com a recorrente, tampouco quais os negócios entabulados naquele país. Assim dispôs o acordo, que eu reproduzo. Dessa forma, entendeu o julgador ACO que a recorrente limitou-se, entretanto, àquelas meras alegações, bem como a juntada da referida cópia do bilhete aéreo, impedindo dessa forma de ser atribuído o caráter de dedutível a tal dispêndio. Há, portanto, que ser mantida a glosa efetuada em relação ao subitem passagem aérea no importe de R$ 2.938,99. Acerca do aluguel de apartamento para a sócia da recorrente por ocasião de transferência de cidade, a decisão assentou o quanto se observa, que está reproduzido. Assim, manteve parcialmente as glosas sob a rubrica hospedagem no valor de R$ 46.214,82. Próximo item são as despesas havidas sob a rubrica, aqui o número, jornais, revistas e assinaturas eletrônicas. No ponto, o acórdão recorrido manteve parte da glosa em razão de erro do contribuinte quanto ao momento de registro das despesas, o que teria desrespeitado o princípio da competência. Depois a gente tem depreciação de hardware, onde foi assentado que, aqui tem um trecho do acórdão, o que diz é que, na verdade, faltou ativar esse bem para posterior depreciação. Esse é o resumo da depreciação do hardware. O item E refere-se a taxas de associações, mensalidades e anuidades. O julgador reconheceu a necessidade das despesas, mas manteve a glosa parcialmente por falta de comprovação da totalidade dos valores lançados nessa conta contábil. A seguir tem propaganda e patrocínio, e a glosa foi mantida no valor de R$ 1.000, destinado a cobrir despesas com um grupo participante de eventos de arbitragem no exterior, pois o julgador de primeira instância entendeu que não houve comprovação de eventual divulgação da interessada de forma a justificar tal investimento, e manteve a glosa no importe de R$ 1.000. A seguir tem-se despesa havida com bebidas, destinadas à festa de final de ano da recorrente, no valor de R$ 7.719,78. E aqui eu transcrevo parte do voto, do acórdão da primeira instância. A seguir tem despesas havidas com os sócios do escritório Baker e McKenzie, que foram mantidas, no valor de R$ 1.321,83. Parte foi aceita na decisão de primeira instância e parte foi mantida. E depois temos juros sobre empréstimos e juros sobre empréstimos estrangeiros, onde o acórdão refere, em suma, que não houve a comprovação de que teria havido esses juros, que teriam sido contratados os juros, e manteve uma glosa no valor de R$ 188.245,60. A seguir tem despesas com livros, no valor de R$ 14.633,92, e se entendeu que parte foi comprovada, no valor de R$ 8.994,66, e parte, por falta de comprovação, foi mantida, no valor de R$ 5.639,26. Ao final, foi consolidado o crédito tributário mantido conforme o demonstrativo abaixo. Aqui eu reproduzo o demonstrativo do acórdão recorrido. No recurso voluntário, a recorrente se insurgiu contra a parte das glosas mantidas no acórdão recorrido, como passa a esclarecer pontual e sinteticamente. Em relação aos pagamentos contabilizados como 13º salário com pessoa jurídica, defende que de fato houve equívoco na forma de registrar os valores pagos a título de honorários a pessoas jurídicas, pois seu controle de registros era parametrizado e não teria outra forma de utilizá-lo. Assim, junta documentos que entende serem capazes de comprovar o alegado, quais sejam cópia do seu registro, nomeado equivocadamente de folha de pagamento 13º salário, relação bancária da folha de pagamento e o razão analítico da conta de número tal, o qual indica claramente que o valor de 271 mil teria sido pago às pessoas jurídicas em 31 de dezembro de 2001. Entende que por meio dessa documentação seria possível identificar as pessoas jurídicas beneficiárias dos pagamentos, abro aspas para reproduzir o que afirma a recorrente,
sendo claro que os valores equivocadamente registrados sob a rubrica de 13º salário, na verdade, não passavam de honorários devidos a essa sociedade de advogados que prestavam serviços jurídicos à recorrente. No seu entender, esses pagamentos configuram despesas necessárias à sua atividade. 2. Quanto às despesas de hospedagem, no primeiro item abordado, a alimentação, no valor de R$ 567,17, a recorrente defende que a alegada falta de identificação entre os R$ 195,03 e R$ 181,28 indicados por notas fiscais emitidas por Barbacoa Grill e as despesas constantes na fatura do cartão corporativo poderia ser explicada pelo fato de que se trata da mesma pessoa jurídica a qual emite as notas fiscais. No segundo item de hospedagem, tem-se passagem aérea para o México, no valor de R$ 2.938,99, acerca da qual a recorrente reitera, e abro aspas, para reproduzir o que a recorrente manifesta, que ela foi adquirida para a viagem ao México de uma colaboradora do escritório, Maria de Los Angeles Salcedo. A despesa foi devidamente comprovada através da apresentação do bilhete aéreo e justificada pela necessidade de promoção dos serviços jurídicos da recorrente no México. O último item de hospedagem alude à despesa no valor de R$ 9.000, duas parcelas de R$ 4.500, relativo a pagamento de aluguel de imóvel no Rio de Janeiro. No ponto, a recorrente entende que a despesa poderia ser deduzida porque se trataria de pagamento de aluguel de apartamento para a advogada transferida temporariamente para aquela cidade. Entende que a emissão dos recibos em nome da advogada não afastaria a dedutibilidade da despesa. 3. Em relação às despesas havidas com jornais e revistas, defende a aplicação do artigo 273 do RIA 99, uma vez que de fato não observou o regime de competência, mas comprovou a necessidade da despesa por documentação hábil e idônea. Sobre a depreciação do hardware, afirma que, por inexistir nota fiscal nos autos, foi aceita apenas parte da dedução pretendida, o que entendeu inadmissível, pois quando da lavratura do auto de infração, o bem já estaria integralmente depreciado. Defendeu desse modo a dedução do valor integral. E entende que também aqui deveria se aplicar o artigo 273 do RIA. Quanto às taxas de associações, cujas glosas foram mantidas unicamente por falta de comprovação da totalidade das despesas que se pretendeu deduzir. Assim, mesmo entendendo que o mero registro no livro-razão seria suficiente, acostou documentação adicional. 6. No ponto relativo à propaganda e patrocínio, a recorrente reitera seu inconformismo com a glosa, pois a despesa no valor de R$ 1.000 cuidava de patrocínio do grupo brasileiro participante de evento internacional de arbitragem. Entende que a documentação apresentada claramente demonstra a natureza do evento e o interesse da recorrente em participar desse evento para desenvolver seus serviços jurídicos também na área de arbitragem. 7. Quanto à glosa de despesas havidas com bebidas, destinadas à festa de final de ano, defende a dedutibilidade da despesa conforme a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes. Esclareceu ainda que, abre aspas, as notas fiscais foram emitidas em dezembro de 2001 e que a quantidade adquirida é absolutamente compatível para uma festa para 300 pessoas, número aproximado de colaboradores da recorrente no período. Item 8. Em relação à glosa de dedução de juros de empréstimos, no valor de R$ 188.245,60, tendo em vista que o julgador entendeu pela falta de comprovação dos juros, a recorrente junta documentação consistente em planilha de resumo dos empréstimos contratados no ano de 2001, numerando os empréstimos. 2. Contratos de empréstimo com as respectivas planilhas de demonstração periódica da apropriação contábil dos juros. E 3. Extratos da sua conta corrente demonstrando recebimento e pagamento dos valores dos empréstimos. Acosta ainda os lançamentos contábeis relativos às operações de conta corrente mantidas entre ela e os escritórios vinculados no Rio de Janeiro e em Brasília. 9. No que diz com as despesas havidas com livros, a recorrente defende que não precisaria comprovar a totalidade destes dispêndios, demonstrados de forma exemplificativa, porque no auto de infração, a autoridade teria concordado com a dedutibilidade da despesa havida com livros relacionados à atividade. Por fim, destaco que a recorrente não se insurgiu contra a manutenção da glosa de despesa com sócios do escritório Baker e Mackenzie, no valor de R$ 1.321,83, restando a matéria preclusa no ponto. É o relatório, presidente.
Ok, obrigado, Fabiana. Doutor Jean, vamos à sustentação. O senhor tem até 15 minutos. Vou controlar seu tempo, faltando 5 minutos aí eu aviso e depois um aviso final se for necessário, tá? Tá bom, obrigado. Agradeço também a conselheira relatora, o relatório super detalhado e que vai tornar a minha sustentação oral muito mais fácil, inclusive. Eu não pretendo aqui entrar nos detalhes de todas as despesas cuja dedutibilidade está sendo pleiteada pela recorrente. Eu vou, de forma geral, acho que é importante destacar que a recorrente apresentou um amplo conjunto probatório junto com o seu recurso voluntário, novos documentos que inclusive não haviam sido apresentados em sede de manifestação de inconformidade. Esse caso, ele está falando de despesa de 2001, então ele é um caso antigo em que houve uma certa dificuldade para o levantamento dos documentos, mas que a recorrente entende que conseguiu amplo conjunto probatório sobre todas as despesas para comprovar que todas essas despesas são necessárias. Eu não sei se o acesso dos conselheiros é o mesmo que o meu, mas as folhas 730 do e-processo, que é uma página do recurso voluntário, a recorrente juntou uma planilha que facilita bastante, é uma tabela, na verdade, no próprio recurso, em que ela elenca todas as despesas, os valores, quais foram exoneradas pela decisão de primeira instância, em que valor, qual o valor que permanece em discussão. Então isso talvez facilite, está no volume 2 do processo, folha 81 do PDF ou 730 do e-processo para mim, não sei se é o mesmo acesso de vocês. Dito isso, no mérito, eu queria aproveitar para ressaltar duas despesas específicas cujos valores são mais relevantes. Eu entendo que para todas as despesas que são objeto do recurso voluntário foi comprovada a necessidade dessa despesa para a atividade da recorrente, mas especificamente duas eu queria entrar um pouco mais no detalhe aqui com vocês na minha sustentação oral de forma breve, também para não perder o tempo de ninguém, que são as dedutibilidades de despesa com remuneração de pessoas jurídicas e a de juros sobre empréstimos. Primeiro, em relação à remuneração de pessoas jurídicas, tem algumas ressalvas que devem ser feitas sobre os documentos, que esses documentos estão equivocadamente classificados como se fosse uma folha de pagamento, então está aparecendo lá 13º salário, quando na verdade isso não está tratando de salário, isso é só o formato do documento que ele era formalizado à época. Conforme a recorrente demonstrou e apresentou, inclusive uma relação bancária de folha de pagamento, todos esses valores foram pagos efetivamente para pessoas jurídicas prestadoras de serviços advocatícios. Então, eu acho que resta bem claro que essas despesas são necessárias às atividades da recorrente. Tem uma lista que está nas folhas 712, está um pouco difícil aqui, não, 812, desculpa, do e-processo, em que constam todas as sociedades de advogado, o seu respectivo sócio, CNPJ, dado bancário e valor recebido para essas em relação a esses pagamentos, cuja dedutibilidade está sendo pleiteada aqui pela recorrente. Então, essa é a primeira despesa mais relevante que eu queria destacar aqui, para que os documentos fossem olhados com atenção, inclusive por conta desse equívoco formal no formato dos documentos, mas que, no entendimento da recorrente, comprovam a necessidade dessa despesa para a sua atividade. O segundo, e aí já é o último que eu quero ressaltar aqui, porque o relatório já foi super detalhado, inclusive nos argumentos da recorrente para todos os pontos, é o de juros sobre empréstimos. Esses empréstimos, eles foram contratados pela recorrente nesse ano de referência do auto de infração, e foi apresentado somente com o recurso voluntário os contratos de empréstimo, as planilhas, resumo dos valores, a demonstração da apropriação contábil desses juros relativos a esses empréstimos e os extratos da conta corrente. Esses documentos, eles demonstram que esses empréstimos eles foram empregados na atividade da recorrente, que são, portanto, necessários. E tem um argumento que é importante ser rebatido, que é o do repasse eventual desses empréstimos para o escritório do Rio de Brasília, que são pessoas jurídicas diferentes. Em relação a esse ponto, a recorrente apresentou os lançamentos contábeis dos escritórios do Rio e de Brasília, que demonstram que não tem qualquer correspondência entre os valores recebidos por ela a título de empréstimo e os valores disponibilizados aos escritórios vinculados. Inclusive, fica demonstrado
que os valores que foram disponibilizados para esses escritórios nesse ano são inferiores aos valores que foram recebidos desses escritórios. Então não tem como isso ser considerado um repasse, uma vez que ela recebeu mais dinheiro desses escritórios do que repassou para eles nesse ano. Então esses empréstimos foram contratados por ela e empenhados na sua atividade e são despesas, portanto, necessárias para a atividade da recorrente. No mais, as demais despesas, como eu disse, são de valores um pouco menos relevantes, sem prejuízo de que seja feita uma análise pormenorizada e a recorrente empenhou bastante cuidado no levantamento desses documentos, mas eu entendo que para fins de sustentação oral, esses são os 2 pontos que eu queria ressaltar, e acho que essa é a finalidade aqui, eu destacar, uma vez que as razões já estão no recurso, e então eu encerro por aqui, agradeço pela atenção de vocês, e desde já me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, uma vez que tem bastante documentação nesse caso, e muitos pormenores. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado, doutor, pela brevidade aí da sustentação. Então, sem perda de tempo, vamos ao voto da relatora. Paulo, gostaria de falar, Paulo? É só um esclarecimento do doutor. Em relação a essas despesas que estão registradas como 13º, isso era uma obrigação contratual com os escritórios? Sim, isso estava previsto em contrato esses pagamentos estavam previstos em contratos com esses escritórios. E esses contratos estão juntados aos autos? Os contratos com os escritórios, eu acho que não. Eu acho que não, os contratos não. O que está juntado aos autos são a relação de pagamentos, comprovação do pagamento, os extratos e os documentos contábeis. Os contratos em si não, sem prejuízo de que, caso entendam necessário, aqui não quero inovar na argumentação, mas a gente pode buscar esses documentos se eles forem essenciais também, se for o caso. Obrigado. Mais algum questionamento para o patrono? Vamos lá, Fabiana. Vamos lá. Bom, eu admito o recurso, porque é tempestivo e a matéria é da competência da turma. No mérito, eu faço primeiro aquele arrazoado sobre a possibilidade de juntada de documentos em grau recursal com as ressalvas necessárias aos entendimentos dos colegas que não me acompanham. Acho que não preciso ler essa parte, né? Todos já conhecem. Só gostaria de contextualizar, que você contextualizasse quais são as provas, assim, porque aí tem várias nuances dentro do colegiado, né? Inclusive diferentes percepções dessa possibilidade de juntar de provas. Eu entendo lá no... Tá, você vai já para a parte... Sim, no relatório eu fiz rubrica por rubrica, aqui eu fiz um apanhado genérico do meu entendimento sobre a possibilidade de juntar provas em grau recursal. E admitindo você acha que pode se caracterizar aí como parte da própria dialética? Porque esse é o grande predomínio do entendimento do colegiado. Se for essa a percepção, o Gustavo está ficando positivo? Sim. Presidente, se me permite, o TVF foi absolutamente franciscano. E não há intimação específica para trazer qualquer prova que seja. Pediu para trazer livro, razão e acabou. Então, assim, para mim, eu sou muito rígido nesse ponto, mas aqui os novos documentos trazidos por ocasião do recurso voluntário vão contrapor os argumentos que surgem apenas e exclusivamente na quadra da DGO. Ótimo. Todos de acordo aqui, então, quanto ao conhecimento? Então, podemos ir para a análise pontual. Como são várias despesas, eu vou, a cada ponto, só fazer um questionamento. Se alguém discorda do entendimento da relatora, senão a gente segue, tá bom? Eu acho que é o ideal, presidente, porque são vários itens aqui que eu vou tratar. Então, vamos lá. Item A. Então, aí eu passo, superada a fase de juntado dos documentos, eu passo a comprovação das despesas. Item A. Pagamento de honorários registrados como 13º salário com pessoa jurídica. No ponto, conforme já relatado, a recorrente defende que, de fato, houve equívoco na forma de registrar os valores pagos a título de honorários a pessoas jurídicas, pois seu controle de registros era parametrizado e não teria outra forma de utilizá-lo. Assim, junta documentos que entende capazes de comprovar o alegado. E os documentos juntados foram
cópia do seu registro, que foi nomeado, como o patrão esclareceu, folha de pagamento de 13º salário, relação bancária da folha de pagamento e o razão analítico da conta, o qual indica o valor de 271 mil pago a pessoas jurídicas em 31 de dezembro de 2001. A recorrente entende que, por meio dessa documentação, seria possível identificar as pessoas jurídicas beneficiárias dos pagamentos, e aqui ela menciona, sendo claros os valores equivocadamente registrados sob a rubrica de 13º salário, na verdade não passavam de honorários devido a essa sociedade de advogados que prestavam serviços jurídicos à recorrente. No seu entender, essas despesas são necessárias à sua atividade. Pois bem, entendo que o erro na indicação da despesa poderia ser superado, desde que os pagamentos realizados tivessem sido devidamente comprovados. A prova documental produzida pela recorrente, unilateral, diga-se, somente poderia ser aceita se acompanhada de documentação que demonstrasse os pagamentos, como transferências bancárias e notas fiscais de prestação de serviços, por exemplo. Não basta acostar os livros contábeis se as informações ali contidas não puderem ser confirmadas por outras provas, como os comprovantes de pagamentos de honorários no caso concreto. Assim, a recorrente apenas identifica as pessoas jurídicas a quem afirma ter pago honorários advocatícios, mas não comprova os pagamentos por qualquer meio. Observe que o documento 3, trazido pela recorrente, as folhas 842 e 843, é uma lista de escritórios de advocacia com indicação de valores líquidos que teriam sido pagos. O valor ali constante, 126.751,70, no entanto, sequer corresponde ao valor que pretende deduzir, que é 271.005,24. Desse modo, entendo que a glosa deve ser mantida no ponto por falta de comprovação do pagamento da despesa. E aqui, de fato, não tem nem os contratos que o patrono alega que daria um amparo a isso, e nenhum outro documento que comprove o pagamento. Quanto à necessidade, não tem nenhuma dúvida, mas não tem os comprovantes do pagamento dessa despesa. Alguém discorda? Certo. Item B. Despesas de hospedagem, que é alimentação, passagem aérea e aluguel. No primeiro item abordado, alimentação, no valor de 567,17, a decisão recorrida assentou o quanto segue. Quanto aos demais, os valores 195 e 181 trazem por identificação haverem sido emitidos por Barbacoa Grill, enquanto no referido extrato são apontadas como despesas efetuadas junto a Badaró. Assim, dada a ausência de uma perfeita identificação de tais elementos, ao contrário das demais, devem ser descartados. Isso é o que eu estava citando. Agora a recorrente defende que a alegada falta de identificação entre os valores indicados em notas fiscais emitidas por Barbacoa Grill e as despesas constantes na fatura do cartão corporativo sob o nome Badaró poderia ser explicada pelo fato de que se trata da mesma pessoa jurídica a qual emite as notas fiscais. Com efeito, as notas fiscais constantes nos autos, a folha 365, comprovam as despesas com alimentação no valor de 195,03 e 181,28, o que reputa o suficiente para a dedução pretendida. Assim, afasto a glosa do valor de R$ 376,31 relativa à despesa com alimentação. Alguém discorda? Não segue. Eu só não entendi, Fabiana. Não, ele fala não tem identificação. Ele afirma no recurso que seria o mesmo restaurante com nome diferente, seria a mesma PJ. Então, na fatura do cartão corporativo consta um nome, mas as notas que ele junta estão com outro nome. Só que os valores correspondem e tem as notas. Batem. Isso, e as notas fiscais estão juntadas no processo. Então, eu entendo que a despesa foi comprovada. Ainda que tenha essa divergência dos nomes, eu acho que faz sentido. Eu tenho uma dúvida. Essa despesa é necessária? É alimentação, eu não vejo como não. É muito comum o escritório levar cliente para almoçar. Mas isso não foi questionado, gente. Não foi questionado. Aqui está questionando a comprovação da despesa. Sim, a necessidade não está sendo debatida. Não questionou isso, ou ela, ao não ter a informação da natureza da despesa, ela ficou... Não, o acórdão fala que não manteve essa glosa porque entende que não teria sido comprovada essa despesa em função dessa divergência do nome.
mas não questiona a questão da necessidade, e eu também não tenho qualquer dúvida em relação à necessidade de despesa com alimentação. Olha só, eu tenho uma posição que é a seguinte: em primeiro lugar, a fiscalização enfrenta a questão da comprovação. Se a comprovação não está feita, não vou entrar na questão da necessidade. Isso é uma argumentação subsidiária, né? É uma argumentação que vem depois da comprovação. No caso, eu não estou fazendo uma análise mais complexa, me parece o seguinte: a fiscalização verificou que não havia comprovação da despesa, portanto, parei por aí. Agora, cabe a nós aqui, em sede de julgamento, falar, ok, está comprovada, vamos avaliar a questão da necessidade, e para mim, esse tipo de despesa, a alimentação para escritório de advocacia não é dedutível. Tá, então... Aí nós vamos inovar o critério, Ricardo. Não é questão de inovar, meu amigo. A questão é que a fiscalização, ela para na primeira, que é a questão de não comprovou. Cara, isso é auto de infração, gente. Eu não posso inovar o critério na terceira instância. Sim, aí você olha só. Eu não autorizo que o contribuinte produza prova agora. A despesa não apresenta documento nenhum para comprovar uma despesa. Aí, já sabendo que em sede de julgamento eu vou apresentar a comprovação, e aí a questão da necessidade está preclusa, aí você tá beneficiando o contribuinte, pode estar até de má fé nesse sentido. Isso é comprovação. Isso é uma loucura, gente. Isso é comprovação. Você está dando um nó na fiscalização, um nó processual na fiscalização. A fiscalização não pode ficar falando, olha, se por acaso comprovar, eu acho que é não necessário. Não é assim. É por isso que eu me sinto muito confortável sempre em defender o formalismo no processo. A fiscalização, ela tem que exaurir, por força do princípio da verdade material, ela tem que exaurir a matéria de fato atinente ao orçamento. Se ela não exaure, o problema é dela. Ela teria que, desde o início, falar, não tem prova e, além disso, essa despesa é indedutível. Ela teria que fazer isso. Tinha prova na... Tinha prova da despesa. O Flávio está pedindo para falar aí há um tempo, só para... Vamos ver se ele... Fala aí, Flávio. Está desligado. Eu estava desligado, desculpa. Não, eu até entendo quando o Ricardo coloca isso, até pela má-fé do contribuinte, não estou dizendo que é neste caso, mas o contribuinte me comprova essa despesa, aí ele não apresenta documento nenhum, a fiscalização, beleza, não está comprovado, aí depois ele vem e comprova e não se discute mais a necessidade. Eu acho que, desculpa, Gustavo, acho que a gente pode sim discutir a necessidade. Agora, o que eu não entendo, Ricardo, é você colocar que despesa com alimentação não é necessária. Como assim? Assim, a realidade do escritório de advocacia é levar um cliente para jantar, é levar um cliente para almoçar, não tem, faz parte do negócio dele. Assim, eu concordo com a sua primeira colocação, mas falar que uma despesa com alimentação, não estou falando que qualquer alimentação é dedutível, mas uma alimentação no escritório de advocacia comprovada documentalmente não é necessária, para mim, isso que é o problema aqui. Mas, enfim, toda atividade, as pessoas envolvidas precisam se alimentar. Pode falar? Um pouquinho, Fabiana. Né? Vamos, você é a relatora, você já... A atividade aqui hoje, eu preciso me alimentar. Eu vou gastar o dinheiro do meu bolso para me alimentar. Você também vai gastar, todos vamos gastar. Se você entra nessa lógica, os escritórios de advocacia precisam trazer clientes, os seus funcionários precisam se alimentar, e nós vamos fazer um almoço que é dedutível e o fisco paga a parte dele desse almoço. Desculpa, mas não. Não concordo. Ricardo, e eu não falo só do escritório de advocacia, eu entendo que uma indústria que chamou seus fornecedores para um almoço para negociar, claro, faz parte do negócio, sem aquele almoço, ela não fecha o negócio, ela não negocia o preço, enfim, a gente vai entrar numa discussão, mas para mim é muito claro a dedutibilidade. E uma vez que a relatora deixou bem claro que a comprovação daquela despesa, para mim, eu acompanho a relatora. Mas... Ok, Fabiana. O que eu queria relatar aqui, que talvez tenha ficado mal entendido, já tinha comprovação por meio da fatura do cartão corporativo. Eles acostaram como recurso a nota fiscal para comprovar que aqueles valores correspondiam ao que está na fatura do cartão corporativo. Então, não é uma inovação agora no recurso de agora vou comprovar uma despesa que não estava comprovada. Essa despesa estava comprovada.
Ela fez uma complementação porque a DRJ entendeu que a fatura do cartão corporativo não seria suficiente. E aí acho que é uma questão de simplesmente rejeitar no ponto se o Ricardo discorda da dedutibilidade. Para mim é perfeitamente clara a dedutibilidade com base no que eu já disse. O escritório de advocacia tem por hábito levar cliente para almoçar. E o valor aqui, inclusive, é irrisório. Não é uma coisa assim, foi despesa de alimentação no valor de R$50 mil. Nós estamos falando de R$300, de 2 almoços. Então, para mim, está bem clara a questão, inclusive, da comprovação já antes do recurso. Ok, Fabiana. Paulo. Não, só essa questão da comprovação, que eu estava vendo o TVF incluiu essa despesa como despesa não comprovada, mas porque entendeu que a fatura do cartão de crédito era elemento insuficiente para a comprovação da despesa. Então, em linha aí com o que o Ricardo suscitou, não se adentrou à questão da necessidade, mas a glosa foi por despesa não comprovada. Ok, aproveitando, como já vi que tem divergência, como é que você vota nesse ponto? Eu acho que assim, o que ele apresentou depois, Fabiana, foi só a questão da nota fiscal, não é isso? Fabiana travou. Não, todos travaram. Não, foi só a nota fiscal. Ele juntou para comprovar que aquilo correspondia ao que estava na fatura do cartão corporativo. Tá, mas nada de relacionado a essa despesa, se era para fazer determinado negócio, nada assim, nenhuma vinculação com a atividade profissional. Eu não me lembro de ter uma descrição detalhada em relação a que se prestou o almoço na ocasião. Porque assim, como o Ricardo, eu entendo também que essa despesa com alimentação ela pode ser considerada, mas é necessário que haja essa vinculação com a atividade. Né? É a mesma lógica que vale para as festas, confraternizações, ou seja, você precisa fazer alguma coisa que esteja relacionada com a promoção do seu negócio. Né? E aqui só um questionamento desse caso. Nem a DRJ ela não entra nessa esfera da necessidade, né? Assim, realmente seria, se isso tivesse surgido pelo menos na segunda instância, mas não surgiu em momento nenhum no processo, né? Sim, não estamos suprimindo uma instância, só essa ponderação desse caso, especificamente. Eu até acompanho mais ou menos esse raciocínio, mas... Isso, eu estava evoluindo para falar isso aqui. Assim, eu acho que a lógica ela precisa comprovar essa vinculação. Né, mas, de fato, ela nunca foi instada a isso, e aí valem todas as ponderações, né, inclusive do próprio Ricardo, que a gente pode acabar beneficiando o contribuinte que voluntariamente, né, por intencionalmente, ele não apresenta as despesas, a comprovação das despesas, para que a glosa não adentre a análise efetivamente do mérito da despesa, e a glosa seja feita simplesmente pela não comprovação, e aí a gente não poderia também obstar que isso daí surgisse na discussão. Né? Mas, assim, é complicado a essa altura. O Paulo, um paralelo. Exemplo, depósito bancário de origem comprovada, o contribuinte não comprova, e em sede de julgamento ele traz a origem. Aí ele diz... Opa, mas você é tributável, mas você não fundamentou com base nisso, você fundamentou com o fato de não ter sido comprovada a origem. Está aqui a origem, entendeu? E aí a gente não vai discutir o fato de não ser tributável aquela receita. Ô, Ricardo, depósito bancário é presunção legal. A gente gosta ou não, aceite ou não, depósito bancário é uma presunção relativa. Acaba o contribuinte trazer a prova. Inverte o banco da prova. Eu até nem concordo com esse tipo de presunção. Mas aí o contribuinte comprovou a origem, mas ela é tributável. Só que a fundamentação do auto não foi com base no fato. Mas aí você está dando, desculpa, mas você está fazendo um paralelo completamente desrazoado. Lógica, é a mesma lógica. Ô, Ricardo, mas de qualquer maneira, voltamos ao ponto, a questão aqui é o momento dessa discussão, considerando o estágio do processo, o momento que ela está surgindo. Ela não surgiu em nenhum momento no processo. Esse é o ponto, vamos dizer,
a ser considerado nesse momento também, né? Mas eu acho que cabe essa discussão no momento de julgamento, essa é a minha opinião. Cabe, mas assim, no limite a gente teria que converter em diligência para que ele comprovasse essa necessidade. Porque assim, ele nunca foi instado a isso porque a discussão era, esse documento que você me apresentou, ele não é hábil a comprovar essa despesa. E aí o contribuinte apresentou um outro elemento e a relatora está dizendo, esse novo elemento ele é hábil a comprovar a despesa. Então assim, se a gente adentrar agora essa questão da necessidade, eu acho que é necessário que se abra a oportunidade ao contribuinte para ser instado a respeito disso. Eu até concordo que se houvesse aqui algum elemento que demonstrasse que essa despesa com alimentação, como você falou, está dentro de um contexto de um treinamento, de um evento que ele está patrocinando para os seus contribuintes, e aí, além de toda a questão de uma sala de projeção, de todo um aluguel de um auditório, ele também teve uma despesa ali, que é uma despesa básica de alimentação, e aí sim, concordo. Agora, uma despesa isolada de gasto com restaurante, e o contexto meio que já foi dito, que é porque ele levou o contribuinte, ele levou o cliente para almoçar, eu não concordo que o escritório de advocacia possa deduzir, né, despesas com restaurantes, jantares, restaurantes, porque está tentando conquistar cliente, ou está tendo reuniões com cliente. Eu não concordo, porque isso, eu volto a dizer, quem está pagando é a sociedade quando esse tipo quando você deduz ali da base tributária, né? Ok, tá. Vamos seguir. A tua posição está bem clara. A Fabiana está com a mãozinha levantada faz tempo, você quer acrescentar alguma coisa? Vou colher os votos. É muito debate para pouca glosa. Seu microfone está desligado, Fabiana. A minha dúvida é como é que vocês acham que se comprovaria uma despesa necessária nesse caso? Como é que comprova que a despesa para um almoço, para fechar um contrato é necessária? A despesa está num cartão corporativo. Eu já trabalhei em grandes escritórios de advocacia, nenhum jamais vai pagar um almoço para os seus advogados com cartão corporativo. A alimentação dos advogados, quem pagam são eles. Como é que se comprovaria isso, então? O almoço foi para fechar um contrato, como é que a gente comprova? Essa é a minha dúvida. A questão é que esse tipo de despesa não é dedutível. O exemplo que eu dei foi um evento, como o Paulo tinha falado. Você tem um evento, e aí você tem toda uma situação caracterizada de acho que o Paulo falou de comprovar. Então, ok, acho que... Isso aí são entendimentos divergentes sobre a necessidade da despesa. Eu acho que não vamos chegar a um acordo sobre isso. Acho que a gente tem que votar no ponto, então. Eu acho que assim, até respondendo a Fabiana, eu acho que seria necessário, né, se realmente nós tivéssemos adentrado essa questão da necessidade, seria necessário a vinculação de para que foi essa despesa, né, para que então ficasse claro que isso daí pertencia, isso daí favoreceu o exercício da atividade da empresa. Tá? O fato de ser um cartão corporativo, tudo bem, é um bom elemento, né, de prova nesse sentido, não era uma despesa feita no cartão do próprio advogado, né, alguma coisa desse tipo, mas era vinculada à empresa. Mas eu acho que assim, as despesas são pequenas, no caso aqui, não há nenhuma desproporcionalidade, né, em relação ao valor, e a discussão realmente não foi trazida até esse momento, porque sempre estava, até poderia ter sido questionada nesse caso, eu acho que isso é relevante aqui poderia, desde o primeiro momento, poderia nesse caso ser relevado, porque havia um elemento de prova, havia um cartão corporativo lá, e aí assim, a delegacia, apesar de considerar aquele documento inábil para comprovar, mas ela já poderia ter dito, né? É diferente da hipótese que a gente estava falando aqui, em que o contribuinte não apresenta elemento nenhum. Então, como é que a autoridade fiscal, que não tem nem noção do que seja aquela despesa, ela pode questionar a questão da necessidade, o fato da necessidade. Mas aqui não, aqui havia um elemento de prova inicial e essa discussão não adentrou. E eu acho que, assim, aqui está preclusa essa discussão em relação a esse ponto. Então, eu acompanho a relatora. Ok. Gustavo?
Presidente, já que todo mundo falou, eu não me julgo no direito de falar mais uma coisa. Que auto-infração é porco, é nojento. TVF não tem nada. Eu teria declarado a nulidade desse TVF. Essa questão de se dizer, tem que passar da prova, tem que dizer agora se é necessário. O fiscal pode simplesmente virar e falar, olha, como você não trouxe elementos, eu julgo não comprovado, e não comprovado, inclusive, a essencialidade ou necessidade da despesa. Ponto. Nós estamos falando de auto-infração, não estamos falando de compensação, não, gente. O processo tem que ser instruído desde o início. O contribuinte não pode ser pego de surpresa por boa fé ou má fé, porque isso não se presume, lá na frente, na terceira instância. Então, para mim, o TVF já era, inclusive, nulo, e mais que isso, o contribuinte respondeu o que foi instado a responder. Então, para mim, aqui eu acompanho o relator. Ricardo? Já expus aqui minhas posições, mas só vou acrescentar mais uma. Nós estamos vendo uma grande utilização de pejotização no país, né? E você ainda tem essa situação de a PJ ainda paga a despesa de alimentação, muitas vezes dos seus próprios sócios, não dá, entendeu? Não dá, a gente tem que ter um limite. Eu considero esse tipo de despesa não necessária, então por isso também eu abro divergência. Ok, Flávio? Tudo que eu coloquei, presidente, eu acompanho a relatora. André? Neste caso, eu acompanho a relatora também. Eu entendo essa necessidade de às vezes, sair com os clientes. No auto de infração não foi analisado, mas isso é superável. Aí eu acompanho a relatora. Cássio? Presidente, eu entendo que, nesse caso, é indissociável a necessidade com a materialidade da prova. Isso já deveria ter sido questionado no auto de infração. Nesse sentido, eu acompanho a relatora. Ok. Também vou acompanhar a relatora. Acho que a matéria tinha que ter sido ao menos ventilada no momento anterior, ou na pior das hipóteses, se fosse para levarmos a esse ponto, teríamos que abrir uma diligência que me parece completamente desarrazoado em relação à proporção do gasto. E considerando ainda que não tenho esse elemento, nem abri o processo, mas provavelmente existiam despesas da mesma natureza que foram aceitas. Então, assim, talvez a premissa da fiscalização tenha sido exclusivamente da comprovação mesmo nesse caso, que pese, né, não tenha feito esse exame apropriado. Mas me parece que o fundamental aqui é que a matéria realmente ficou preclusa nessa altura do julgamento, do andamento processual. Então, por maioria de votos, dá provimento nessa parte. Vamos lá, Fabiana, segue. O próximo item de hospedagem se refere à passagem aérea para o México, acerca da qual a recorrente reitera que foi adquirida para a viagem ao México de uma colaboradora do escritório. A despesa foi devidamente comprovada através da apresentação do bilhete aéreo e justificada pela necessidade de promoção dos serviços jurídicos da recorrente no México. Analisando os autos, não encontrei qualquer prova de que Maria de Los Angeles Salcedo é ou foi sócia ou funcionária da recorrente, e tampouco qualquer documento relativo à alegada promoção de seus serviços jurídicos no México. O único documento existente nos autos consiste no bilhete aéreo para a E-Folha 157. Dessa forma, mantenho a glosa no ponto. Nós vamos votar ponto a ponto? Sim. Alguém discorda? Consegue. Item B3. O último item de hospedagem alude a despesa no valor de 9 mil relativo ao pagamento de aluguel de imóvel no Rio de Janeiro. A recorrente entende que a despesa poderia ser deduzida porque se trataria de pagamento de aluguel de apartamento para advogada transferida temporariamente para aquela cidade. Entende que a emissão de recibos em nome da advogada e não em seu próprio não afastaria a dedutibilidade da despesa. Afirma ter juntado as provas da transferência da advogada Simone Dias Musa, E-Folha 688. Do documento mencionado, verifico apenas que a advogada constava na folha de pagamento da recorrente na sua filial do Rio de Janeiro no mês de julho de 2001. No entanto, não há prova de que as despesas com aluguel tenham sido efetivamente suportadas pela recorrente. O só fato de os recibos das E-Folhas 370 a 373
terem sido emitidos em nome da advogada, não seria óbvia a dedução da despesa, desde que estivessem acompanhados de comprovação do seu desembolso, por exemplo. Desse modo, diante da escassez probatória, a glosa deve ser mantida. Alguém discorda? Pelas conclusões aí, tá, presidente? Oi? Pelas conclusões. Tá. Item C. Jornais e revistas. A decisão recorrida assentou neste particular que teria sido desrespeitado o princípio da competência e afirmou que, ainda que os valores tenham sido desembolsados no decorrer do ano calendário de 2001, exceção, repita-se, em parte das despesas com a dado, todos os demais corresponderam a despesas que deveriam ser apropriadas apenas no ano calendário de 2002, ano este da vigência de quase todas as assinaturas. Dessa maneira, deverá ser exonerada a parcela de 1.270, mantendo-se o restante da glosa, que foi de 9.883,26. A recorrente, por sua vez, defende a aplicação do artigo 273 do RIR vigente à época, uma vez que de fato não observou o regime de competência, mas comprovou a necessidade da despesa por documentação hábil e idônea. Com razão, a recorrente no ponto, pois nos termos do que prescreve citado dispositivo legal, a inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar postergação do pagamento do imposto ou redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração. No caso concreto, o equívoco quanto ao regime de competência não gerou qualquer das hipóteses mencionadas no dispositivo legal, de modo que o lançamento da glosa da despesa comprovadamente necessária foi indevido. E aqui eu transcrevo alguns precedentes deste colegiado. E afasto a glosa no valor de 9.883,26. Só te perguntar, Fabiana, nesse caso aqui, ele comprova a tributação que houve pagamento de imposto no ano seguinte? Porque essa é a condição para aceitar a postergação, né? Eu teria que rever este ponto, que eu não me recordo. Não sei se alguém examinou isso. Pedro, presidente, qual foi a sua pergunta? Se ele comprova que houve pagamento de imposto no período subsequente, porque a postergação tem essa condição. Você joga para frente e pagou imposto sobre o período subsequente. Se, por exemplo, tem prejuízo, já não se configura a postergação. Mas aqui, na verdade, é o inverso, né? Inclusive, as despesas são do ano calendário subsequente, e ele deduziu, e ele está querendo deduzir. Ele deduziu em 2001 e a despesa em 2002. Aí ela está dizendo, ó, não houve... aqui não... Então, não é postergação, é antecipação. Antecipação. Aqui não cabe não, Fabiano. Uma coisa é postergar, outra coisa é antecipar. Foi invertido, então a despesa foi incorrida no ano seguinte? Aí realmente não rola. É antecipação nesse caso aqui, não é postergação. É verdade. As despesas foram desembolsadas no ano de 2001. Mas se referem ao período de 2002. Entende? Que não é postergação nesse caso, que é antecipação. Né? Mas você sabe que vai ter despesa? Estranho, né? Será que foi no final do ano? Muito estranho. Apropriou para o regime de caixa, como é uma assinatura, o que a coisa fez foi proporcionalizar o custo. O que eu estou falando é que na prática é muito estranho ver isso, né? Postergar, antecipar, você não sabe nem. Enfim. Deixa eu me lembrar aqui. Eu acho que votamos, então. Eu não me lembro de cabeça isso aqui. Apesar de que acaba sendo a postergação do imposto. É postergação, sim. Porque ele teria que oferecer a tributação no período subsequente. Agora, teria que ter essa segunda perna aí, que é a comprovação da tributação, de que houve pagamento de imposto no ano seguinte.
Ele antecipou a despesa e postergou o pagamento do imposto. É, postergação de pagamento do imposto, não é da despesa, é verdade. Tá. Não me recordo, eu teria que rever aqui, presidente, se tem prova nesse sentido. O contribuinte alega a postergação. Sim, ele fala, na verdade, que ele se enganou quanto ao período. E o que ele traz? Ele só faz isso ou ele fala que traz elementos? Porque ele não trouxe o elemento para demonstrar. Não deve ter prova disso de jeito nenhum, presidente. Eu teria que trazer, provavelmente, a da IPJ 2002. Pelo menos teria que ter, né? Eu não me recordo mesmo disso aqui, se teve a juntada dessa da IPJ, mas também, pelo que eu me recordo, no acordo não tem nenhuma menção a isso. Eu não lembro se esse argumento já tinha sido utilizado na manifestação de inconformidade. É que ele pode, inclusive, ter levado essas despesas para lá também, né, em 2002 também. Sim. Pelo regime de competência. Deve ser utilizado pelo regime de caixa aqui e pelo regime de competência lá. Existe um risco de duplicidade aqui que a gente não vai conseguir achar, né? De fato. Esse aqui eu não me recordo. Esse processo tem muitos detalhes e esse aqui eu não me lembro se teve alguma comprovação nesse sentido. Mas me parece que se não tivesse sido pago no seguinte, teria alguma autuação nesse sentido que não está nos autos. Se eu me recordo, pelo menos, não tem nada no acordo nesse. Não, mas aí não é o caso de autuação, porque aí é questão de se houve apuração do resultado tributável e ele ofereceu lucro à tributação superior a essa despesa. Essa é a lógica da postergação. Então, isso é ônus dele comprovar para caracterizar a postergação. Eu não me recordo. Você vai manter a sua análise dessa forma? Eu acho que sim. Ele é essencial para a gente colher os votos. Eu realmente não me recordo disso aqui. Você está dando alguma olhada aí no material aí, não? O patrão está pedindo para falar, presidente. Por favor, doutor. Quem sabe o senhor nos ajude. Vocês me permitem um breve esclarecimento aqui. O argumento da recorrente nesse ponto ele é formal, tá? Ela está alegando que com base no artigo 273 do RIR, vigente à época, o que as autoridades fiscais e julgadoras não poderiam ter feito é simplesmente glosado as despesas relacionadas ao ano de 2002, apropriadas no ano de 2001, porque elas deveriam ter apurado o valor líquido do IRPJ devido em 2001 e compensado o valor pago a maior, em virtude da não dedução dessas mesmas despesas em 2002. Esse é o argumento da recorrente nesse ponto específico. Mas o senhor sabe se foi apresentado alguma comprovação de que houve pagamento de imposto em 2002? Foi não, presidente? Não foi apresentada essa comprovação de 2002. Foi não, presidente. Eu olhei os anexos aqui, não está aqui, não tem nada que comprove isso. Tá certo. Obrigado, doutor. Obrigado, Gustavo. Fabiana, não havia uma comprovação. A jurisprudência citada aqui, se olhar no meu acorde, você vai ver que eu cito o parecer normativo aí, e que essa perna da postergação é essencial. Se você, diante dessa... Está fechado, senhor, Fabiano. Eu posso fazer essa alteração aqui live? Sim, então, você pode reconhecer né? Sim. E alterar nós vamos ter que manter, na falta da comprovação do pagamento da tributação no ano seguinte. Se olhar lá o parecer normativo 5779, ele é bem expresso nesse ponto. Sim. Depois eu só arrumo, então, a fundamentação, mas por falta de comprovação, então, do pagamento no ano seguinte, então tem que manter a glose. Ok. Alguém discorda? Então, podemos seguir. Ok. Item D. Depreciação do hardware. No ponto, a decisão recorrida entendeu que, face ao equívoco da recorrente de não ter integrado bem ao seu ativo permanente, a despesa incidente sobre o bem adquirido deveria corresponder apenas à depreciação sofrida no período compreendido entre a aquisição e a data de encerramento do ano calendário, ou seja, correspondente a 8/12 de 20% aplicáveis sobre o custo de aquisição do referido bem.
Aceitou, então, o valor da depreciação que poderia vir a ser apropriado pela contribuinte no ano calendário de 2001, que corresponderia a 2.947,57, importância essa ser devidamente aceita como despesa dedutível em tal ano calendário, e, por consequência, excluída da base de cálculo do lançamento era discutido. Por fim, manteve a diferença no valor de 19.159,23. A recorrente defende que a posição da DRJ seria inadmissível, pois quando da lavratura do auto de infração, o bem já estaria integralmente depreciado. E defendeu também aqui a dedução integral com base no artigo 273. Com efeito, a autuação se refere ao ano calendário de 2001 e a depreciação pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPJ deve se limitar a esse período, pois o seu registro é periódico e por cotas, a teor do que prescreve os artigos 183 da Lei 6406 de 76 e 309 do RIR vigente à época. E aqui eu transcrevo como esses elementos têm que ser avaliados. Não se aplica aqui o entendimento defendido pela recorrente, pautado pelo artigo 273 do RIR 99. Por se tratar de dedução que se lança periodicamente, que pode ser aproveitada mensalmente, não se pode afirmar que a depreciação já não tenha sido deduzida em outros anos calendários. Desse modo, mantenho a glosa no valor de 19.159,23. Alguém discorda? Pode seguir. Item E. Taxas de associações. Quanto às taxas de associações, cuja glosa no valor de 29.356,84 foi mantida unicamente por falta de comprovação na totalidade das despesas que se pretendeu deduzir, a recorrente apostou documentação adicional, mesmo entendendo que o mero registro no livro de razão seria suficiente. Assim, analisei os documentos juntados pela recorrente e verifiquei que houve comprovação de alguns pagamentos realizados sob esta rubrica. Informo desde logo que foram tomados em consideração somente comprovantes efetivos de pagamento. Documentos internos elaborados pela recorrente não fazem prova de pagamento das despesas. Igualmente, não foram considerados os pagamentos realizados no ano de 2002, bem como os concernentes a outras despesas que não taxas de associações ou associações relacionadas com a atividade da recorrente, como a Associação Brasileira de Aviação, por exemplo, que tem um comprovante de pagamento dessa associação. Também não foram considerados documentos elegíveis e repetidos. Registro, ademais, que o acórdão já reconheceu os pagamentos feitos à BPI e BRAC OAB de São Paulo no valor de 7.503,21. E aí eu fiz um quadro com a comprovação de algumas dessas despesas relacionadas à atividade da recorrente que não haviam sido comprovadas até então. Então, eu indico qual é o tipo de documento, o valor, o beneficiário e qual é a folha do processo. E aqui a gente tem como pagamentos comprovados o valor de 13.597,22. Diante do exposto, deve ser afastada a glosa no valor de 13.597,22. Aqui o total da comprovação já estava incluindo aqueles valores que já tinham sido reconhecidos no acórdão e que eu descontei ali no final, como eu demonstro no quadro. Não sei se ficaram com alguma dúvida aqui. Você está reconhecendo 13 mil. 13 mil. Esses foram comprovados para a lei. Sede de recurso. Isso. Uhum. Fabiano, fiquei com a dúvida. No termo de verificação fiscal, a glosa se deu porque as despesas não são necessárias. Mas aí eu estou procurando aqui o acórdão da DRJ, mas não encontrei ainda. No acórdão da DRJ, eles acataram as despesas, mas mantiveram a glosa por falta de comprovação, foi isso? Exatamente. Elas foram mantidas só por falta de comprovação. Fabiana, só uma dúvida. Todas essas despesas que você está considerando aí como dedutíveis, elas são de associações emitidas em nome da própria recorrente, né? Sim, eu só... Não, né? Oi? Não tem nada em nome de sócio, não, né? Eu acho que só algumas da OAB, mas isso também faz parte da necessidade. E já tinham sido aceitos. O sócio é dedutível da empresa? Sim.
Sim. Inclusive, isso aqui já tinha sido aceito pela DRJ, os pagamentos feitos à OAB de São Paulo, tanto que eu abati aqui do total porque eles juntaram novamente. Então, teria sido repetida essa despesa. Já sim, tinha sido DRJ, então, esse caso? Sim. Eu só considerei as que não haviam sido consideradas até então. Ok. Oi, Cláudio. Só uma dúvida, Fabiana. Sim. Só para confirmar, esse quadro aqui, então, inclui algumas que já foram reconhecidas pela DRJ, e quais as que você, então, reconheceu nesse quadro? Eu elenquei aqui, Cléucio, lá na parte final do quadro, o que já tinha sido reconhecido no acórdão foi a BPI, IBRAC e OAB São Paulo. Tá. Que é 7 mil e pouco, né? Isso. Então, tudo que foi juntado daria 20. Está em cima, né? Como? O que está em cima é você que reconheceu, é isso? Exatamente. Fabiana, eu fico dessa dúvida, depois que eu vi que tem 2 totais, né? O 21 mil, você descontou os 7, aí ficou 13. Sim, o que foi comprovado com o recurso é o que está em amarelo ali. Por isso que eu destaquei. 21 mil é só um total que você analisou. A glosa total era 29, foi reconhecido 21, dos quais 7 mil já tinham sido da lei. Já tinham sido. Então, o relator está propondo aí os provimentos sobre a parcela de 13.597. Alguém discorda? Eu discordo. Essas despesas com Câmara de Comércio, não vejo qual a relação disso daí com a atividade da... Fala, Gustavo. Paulinho, Câmara de Comércio, cara, ela promove eventos igual o evento CARF. A American Chamber é assim, a chinesa é assim, cara, é evento para instrução de advogados, relacionamento com clientes, relacionamento com a própria Câmara de Comércio. Cara, é como um evento qualquer de... igual a BRADT. Entendeu? Essa relação não tem a ver com a atividade da indústria em si. A American Chamber, a Câmara de Comércio da chinesa que está aqui e outras, elas promovem esses eventos para reunião de escritórios, etc., para justamente divulgar a própria marca, a marca dos escritórios. Os escritórios é quem conduzem as reuniões, entendeu? Então, assim, a priori, a míngua de uma instrução mais completa, eu acho absolutamente necessário, sim, dentro desse escopo, entendeu? Já que não houve nenhum outro questionamento adicional sobre isso. Entendi. Fala, Flávio. Fabiana. Flávio, Fabiana e peço, não sei quem pediu. O Flávio. Não, até em complemento, Paulo, do que o Gustavo colocou, a gente não pode esquecer que o escritório de advocacia, ele é vedado fazer propaganda. A única forma dele é vedado pela OAB, inclusive, né? Ele vai sofrer sanções da OAB se ele fazer algum tipo de propaganda. Mas forma dele aparecer para clientes internos, externos, né? No Brasil ou lá fora, é isso, é fazer esse tipo de associação, Câmara de Comércio chinesa, então ele vai ter contato com clientes chineses que querem fazer negócio no Brasil e precisa de alguma orientação jurídica. É a forma do escritório mostrar a cara dele para o mercado. Eu não estou falando que isso aqui é propaganda, mas na medida em que o escritório não pode fazer propaganda, uma das formas dele aparecer é estar nesse tipo de fazer esse tipo de contato, e ele precisa se associar a esse tipo de associações. Então, essa que é a questão. A forma do escritório aparecer é essa. Então, não estou falando que isso é propaganda, mas é uma forma dele se apresentar para o mercado. Mas, Flávio, eu fico com uma dúvida com relação, assim, até eu ia fazer esse questionamento aí que o Paulo está fazendo. Uma coisa é ele participar do evento, né? Promovido pela entidade. A outra é ele se manter sócio da entidade, que eu acho que aqui é a questão, né? A despesa com a associação, que é uma mensalidade, anuidade, não sei exatamente. Aí, realmente gera alguma dúvida, né? A associação vai fazer algum evento para os chineses conhecerem alguma região do Brasil para investimento. Vai estar lá no banner o nome do escritório. É isso que ele se representa. Ou mais, a associação vai fazer um evento, chama os advogados do escritório para apresentar algumas peculiaridades da tributação no Brasil. E aí eles vão dar uma palestra para aqueles chineses, eu estou dando um exemplo chinês, porque falou da Câmara Chinesa aí, mas para aqueles chineses entenderem
como o investimento dele vai ser tributado no Brasil. É uma forma dele aparecer, para mim é muito Sim, claro. isso eu entendi, mas a discussão aqui é se é despesa dedutível ele se associar à entidade. Não a promoção do evento. A promoção do evento me parece... Não, mas a associação da entidade é participar, é poder participar dos eventos, ter o nome dele estampado. Assim, várias associações têm escritórios como patrocinadores do negócio dela. Então, eu me alinho que... Vamos ouvir o Gustavo, vamos tentar agilizar essa discussão. Gente, isso é absolutamente comum na advocacia. Você só participa dos eventos dessas câmaras de comércio se você for associado. Você não for associado, você nem recebe os convites. É por isso que existe isso. E o intento é absolutamente comercial. Não é uma despesa que eu vou botar ali para deduzir despesa. Não é isso. Todos os escritórios de médio e grande porte que atuam no segmento de direito empresarial se afiliam a essas câmaras para precisamente participar desses eventos e aparecer, como colocou o Flavinho. Ela tem um caráter quase de publicidade, não é publicidade, que de fato a gente não pode fazer, mas ela é essencial para que você possa, expor o escritório, inclusive com o palestrante, conduzente das reuniões, etc. e tal, e também para fazer essa interação com os clientes. Assim, é difícil, porque isso é muito próprio e típico da atividade da advocacia. Mas, a priori, é absolutamente comum, é ordinária, é uma despesa ordinária, que a maioria dos escritórios incorrem nela, e ela tem essa função. Agora, isso não foi explorado pelo TVF, não foi explorado por ninguém. Essa é uma discussão que a gente está apresentando para vocês. Exatamente. A partir da nossa experiência comum. Tá. Não, e tem outra coisa, a despesa só foi mantida por falta de comprovação. A DRJ não questiona a necessidade. E eu, como venho da advocacia, para mim era tão óbvio isso que eu só afastei com a Associação Brasileira de Aviação. Mas o objetivo aqui é comprovar as despesas, porque a DRJ entendeu como necessária. Entendi. Não houve discussão só está fazendo a comprovação adicional, não tem essa discussão aqui. Eu acho que é a mesma questão da despesa anterior lá, né, com o restaurante. Eu acho que fica na mesma lógica, né? Por essa ótica que a Fabiana está levando. Mais ou menos porque ela nasceu com o questionamento da necessidade, mas talvez sem aprofundamento. Paulo, diante desses esclarecimentos aí. Diante dos esclarecimentos, em especial do Gustavo, né, assim, porque eu acho que essa questão do Flávio, de aparecer em banner, tal, de ter essa visibilidade, eu acho que isso daí não o patrocínio de um determinado evento, alguma coisa, isso daí não seria necessário, tá? Mas a questão do que o Gustavo destacou, que é você participar desses eventos, que são eventos onde você vai poder captar clientes, fazer essas relações comerciais, que aí sim tem a ver com o desempenho da sua atividade, você precisa estar associado a essas câmaras de comércio, aí eu entendo realmente que ela seria necessária. Quanto à questão dessa análise, eu acho que a gente precisa fazer, porque apesar da DRJ ter tratado na questão da comprovação, mas a glosa foi porque as despesas não eram necessárias, né, desde a origem. Certo. Então você vai acompanhar a relatora, né? É isso? Acompanhar a relatora. Alguém vai divergir? Ricardo, ok? Nesse caso? Mais ou menos ok, mas tudo bem, eu não vou divergir não, porque estão muitos pontos aqui. Porque eu vi aqui, por exemplo, um pagamento para o Conselho Regional de Contabilidade em nome de uma pessoa física. Eu não entendo isso. Agora, eu não sei se isso já foi... Como ela falou, pela tabela que ela fez, os pagamentos para a OAB já teriam sido reconhecidos no âmbito da DRJ. Esse da CRC aqui, eu não sei nem por que está aqui. Então, mas não tem condição de fazer uma avaliação. Não está, Ricardo. Esse não foi considerado. Tanto que eu menciono isso ali no voto e no quadro, se tu olhar quem é o beneficiário, o Conselho de Contabilidade não está aqui, não foi considerado. Então tá, acompanhe. Presidente, só para ficar bem claro, parecia que eu estava divergindo, mas eu vou acompanhar a relatora, porque eu entendi também o que o Gustavo esclareceu agora e também a ponderação que a Fabiana fez. Então, eu vou acompanhar, só para ficar claro, não parecia que eu estava divergindo. Eu percebi. Só alguns que estão questionando um pouco mais fortemente. Então, segue, eu também vou acompanhar aqui, podemos seguir.
O item seguinte se refere a um patrocínio no valor de R$1.000 de um evento internacional de arbitragem, e aí talvez aqui tenha que explicar também, como eu venho da advocacia, eu conheço esse evento e sei que todos os escritórios participam e mandam alunos de universidades patrocinados para defender posições desses escritórios nesses eventos. Então aqui eu afastei a glosa no valor de R$1.000, tem comprovação nos autos de um menino que foi representando o escritório para esse evento. Entendi que está documentado nas folhas 220 e 221, que foi uma carta do participante do evento para a direção do escritório, um comprovante de depósito, que foi feito no nome do pai do menino, no valor de R$1.000. E eu entendo que é de conhecimento notório a importância desse evento, que foi patrocinado pela recorrente. Porque eu conheço, né, talvez para quem não vem da advocacia isso precisa ser mais esclarecido, não sei se alguém tem alguma dúvida. Um questionamento nesse ponto? Alguma divergência? Então pode seguir. Bom, o item seguinte se refere às despesas com bebidas, no valor de R$7.719,78. Aqui o fundamento da recorrente foi jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes, que admitia a dedutibilidade dessa despesa, e esclareceu que as notas fiscais foram emitidas em dezembro de 2001, que foi a data em que aconteceu essa festa de final de ano, e que a quantidade adquirida é absolutamente compatível com uma festa para 300 pessoas, porque isso foi questionado na decisão de que seria um volume muito grande de bebidas. E aqui eu passo ao meu voto. Ainda que existam julgados antigos admitindo a redução dessa despesa, entendo que a promoção de eventos festivos, por mais louvável que se mostre no âmbito das relações de trabalho, não guarda qualquer relação com o desenvolvimento da atividade da recorrente. Trata-se, portanto, de gentileza oferecida aos seus sócios e empregados por liberalidade. O gasto incorrido com bebidas para uma confraternização de final de ano se mostra, portanto, desnecessária a atividade da recorrente, revelando-se em despesa indedutível, portanto, tal como constou no auto de infração e no acórdão recorrido. Nesse sentido, já se manifestou esse CARF e a teor do que se infere dos seguintes casos. Aqui eu cito um voto um acórdão da relatoria do Caio e outro do Gustavo. E mantive a glosa no valor de R$7.719,78. Alguma divergência? Presidente, eu só uma primeira dúvida, eu sei que eu sou vencido nessa discussão aqui, mas ele só glosou a bebida e o resto da despesa com a confraternização não foi glosado? Não tem aqui nos autos essas outras despesas. Já mostra para mim até uma incoerência, né? Comida pode, bebida não pode. Eu já tenho voto nesse sentido, eu já fiquei vencido, viu, presidente, com relação à festa de confraternização. Eu entendo que isso é dedutível, sim, é claro, dentro de uma razoabilidade, mas eu sei que a maioria da turma, e a princípio até a Fabiana agora, que eu não conhecia a posição dela, não lembro do Cleus votando sobre isso, mas eu sei que a maioria da turma não considera, mas eu vou divergir nesse ponto aqui, viu, presidente? Eu não vejo essa despesa como fora da razoabilidade, não. Lélcio, está com a mão levantada aí. Presidente, eu me lembro bem dessa discussão, o Flávio, você abriu a divergência e eu acompanhei na ocasião. Eu acho que até esse precedente mencionado aqui pela Fabiana, de relatoria do Gustavo. E eu, assim como você, eu entendo que a confraternização ela é muito importante para que todos se integrem nos objetivos da empresa, seja um escritório de advocacia ou não. Nesse ponto eu não vejo qual é a diferença. De modo que eu entendo que a festa ela é realmente importante, desde que esteja tudo devidamente comprovado e contabilizado, e parece ser uma despesa dedutível e razoável. Eu acompanho a divergência aberta pelo Flávio, presidente. Desculpe, antecipei o voto, mas mas tudo bem, eu estou indo por exclusão mesmo. Alguém mais vai divergir da relatora? E aí tudo bem, vai ficar por maioria. Vencidos os conselheiros Flávio e Cláudio. Pode seguir, Fabiano. Bom,
Depois tem a glosa dos juros de empréstimo. Em relação à glosa de dedução de juros de empréstimos no valor de R$ 188.245,60, a decisão recorrida entendeu pela sua manutenção diante da ausência de comprovação da efetividade dos juros e da necessidade dessa despesa financeira. Pautou-se pela ausência de comprovação dos empréstimos e da destinação dos recursos obtidos por meio deles. Assim, com o presente recurso, a recorrente juntou documentação consistente em planilha de resumo dos empréstimos contratados no ano calendário de 2001, no documento 6, numerando os empréstimos de 1 a 4, contratos de empréstimo com as respectivas planilhas de demonstração periódica da apropriação contábil dos juros, extratos da sua conta corrente demonstrando recebimento e pagamento dos valores dos empréstimos, e após saindo os lançamentos contábeis relativos às operações de conta corrente, mantidas entre ela e os escritórios vinculados no Rio de Janeiro e em Brasília. Analisando os documentos juntados, não resta dúvida de que houve a contratação de empréstimos com juros, como se infere do contrato de empréstimo com o Citibank, e folhas 1092 a 1094, contrato de repasse de recursos captados no exterior, aqui eu indico as folhas, e contrato de capital de giro. De modo a exemplificar a existência dos juros, reproduzo os seguintes documentos. E aqui eu fiz uma reprodução das telas onde eu reputo que está comprovado que esses empréstimos foram contratados com juros. Aqui o primeiro é um resumo de empréstimos do ano de 2001, que está na folha 1086. Depois a demonstração periódica da apropriação contábil das despesas com juros sobre empréstimos, na folha 1088. Ademais, a documentação acostada observa que parte desses valores transitaram entre as contas dos escritórios da recorrente. E aqui indico as folhas. A decisão recorrida manteve a glosa porque entendeu que faltava a comprovação da existência dos contratos de empréstimo, dos juros e da necessidade da despesa financeira, o que foi demonstrado por meio dos documentos acostados ao presente recurso. Desse modo, deve ser afastada a glosa no valor de R$ 188.245,60. Algum questionamento, alguma divergência? Só um instante aqui, porque assim, a glosa no TVF, a glosa foi feita porque a contribuinte fez empréstimos a pessoas ligadas a título não oneroso, e aí pegou esses outros empréstimos a título oneroso, onde ela teria que pagar juros. Então a glosa foi feita pela justificativa de que, olha, se ela não tivesse emprestado a título oneroso para as suas pessoas ligadas, ela não precisaria ter pego esses empréstimos e pago esses juros. Né? Então eu queria só ler aqui exatamente o que foi que a DRJ decidiu quanto a esse ponto. Só um instante. Alguém mais tem alguma observação? Paulo, só para entender, então, porque era justamente esse ponto que eu queria entender. A empresa contraiu empréstimos com instituições financeiras e, com esses recursos, ela foi e emprestou para os seus vinculados, vamos dizer assim, porque está chamando de escritório, mas são outras pessoas jurídicas, não é isso? Eu não sei a ordem, assim, se ela primeiro pegou esses empréstimos e emprestou, se emprestou primeiro e depois pegou o empréstimo, né? Mas a acusação é fazer essa vinculação entre a desnecessidade dessas despesas, porque ela só precisou pagar esses juros porque ela teria emprestado a pessoas ligadas, né? De forma não onerosa. Ela acabou contraindo empréstimo no lugar das terceiras, né? A acusação fiscal é nesse sentido, né, Paulo? Eu já me deparei com um caso assim, que discutem em sala de aula, a fiscalização demonstra que ele tinha dinheiro, mas ele empresta a título não oneroso, depois vai no mercado e busca para deduzir uma despesa, né, e gera uma despesa. Seria isso? Não me parece que tenha sido exato. Para mim não ficou claro isso aqui, porque os valores circularam entre as contas de outros escritórios, de outras cidades. Então, não me parece que tenha sido necessariamente empréstimo não oneroso para outras pessoas, mas o dinheiro obtido desses empréstimos contratados com juros serviu para fazer frente à atividade da empresa. Mas que escritório? É que o Trent tem escritório no país inteiro, então teve filial do Rio de Janeiro e Brasília, por onde circulou esses valores.
Essas contas correntes foram só com filiais, Fabiana? Sim. É porque na acusação ele fala em pessoas jurídicas ligadas, né? Mas foram filiais só. Então. Se for filial, muda de configura, né? Aí é completamente diferente, porque eu não tenho empréstimo de terceiro. Foi isso que eu entendi. O dinheiro só circulou. A contabilidade é a mesma da matriz. Foi isso que eu entendi. Não o dinheiro circulou entre Rio de Janeiro e Brasília. Porque eu discuto um caso dentro de sala de aula, inclusive, que a fiscalização demonstrou que emprestou dinheiro sem ônus para os sócios e foi no mercado e buscou recurso e aí gerou despesa. Aí, ok, aí, poxa, será que queria emprestar? Será que o empréstimo era para os sócios que não tinham como deduzir isso na pessoa física e faz isso na pessoa jurídica? Aí é uma situação. Agora, a acusação fiscal é essa, Flávio. Vocês podem ver que ali no relatório eu transcrevo o trecho do acórdão que diz assim: as pessoas jurídicas ligadas, classificadas como contas correntes, as pessoas jurídicas ligadas são o próprio escritório, só que em outras cidades, que é filial Rio de Janeiro e filial Brasília. Sim, mas se são pessoas jurídicas ligadas, são outras pessoas jurídicas, não é a mesma pessoa, a filial é a mesma pessoa jurídica. Mas é o mesmo escritório. O escritório não pode, parece. Se tiver personalidade jurídica diferente, é outro contribuinte. Onde que está o TVF que eu não estou conseguindo achar aqui? Está no inicinho, Flavinho. Errada. Tem um erro de numeração no PDF todo desse processo, dá um trabalho para achar as coisas. Deixa eu localizar. Do PDF aqui no volume. Folhas 28. Folhas 28. E folha 28. 285, né? Isso, é porque eu só conseguia enxergar os dois primeiros números. É 285. Eu acho que precisa aqui ser esclarecido essa questão de para quem foi esse dinheiro, né? Com quem são essas contas correntes. Você tem a folha, Fabiana? Estou procurando aqui. Tá. Flavinho, a descrição é exatamente o seu caso. Agora, resta saber se os escritórios são se é filial mesmo ou se é uma outra pessoa jurídica. Em todo canto foram pessoas jurídicas ligadas, né? Doutor, você sabe informar a gente, não? Sim, nesse caso são CNPJs diferentes mesmo, os escritórios não são filiais. No recurso ele diz que são vinculados, né? Acho que são parceiros aí do escritório. Isso, exatamente. Não, mas na documentação eu não me lembro de ter essa CNPJ distinto. Aparecia Rio de Janeiro e Brasília, mas sem indicação de serem pessoas jurídicas distintas. Eu estou tentando achar esse documento 9 aqui, que é onde fala. Eu acho que a gente já enfrentou isso aqui no colegiado, não, gente? Já. Se for essa de transferência para um terceiro, tem ônus.
O que acontece é que está lá na folha 1118, tem um histórico desse contrato e aparece a transferência TRW, Trent Ross Watanabe, e não diz a pessoa o CNPJ, não tem nenhuma demonstração de que seria outra pessoa jurídica. Eu achei que seriam filiais do próprio escritório, porque é um escritório que tem filiais no país inteiro. Agora, eu acho que a gente já enfrentou a discussão, assim, que há uma vinculação nessa transferência, não é assim, ao fato da pessoa emprestar um dinheiro a um determinado momento para um terceiro, com taxas benéficas ou sem cobrança de juros, e no outro momento tomar empréstimos, por si só, não vincula. Eu acho que foi nessa linha que a gente, pelo menos eu me lembro de ter discutido. Normalmente é uma vinculação, você tomou um empréstimo aqui e repassa no momento seguinte para um sócio, para uma outra pessoa, né, ligada do ponto de vista, né, comercial ou não, ou societário, e sem ônus. E aí você fica com a despesa, normalmente é para beneficiar, né? Você pega esse dinheiro aqui, eu sou deficitário, eu sou lucrativo, pago juros, e peço para minha outra que tem menos lucratividade sem juros. Então eu fico com a despesa e a outra se beneficia do resultado. Normalmente tem uma associação nesse sentido. Normalmente a outra tem lucro presumido também, né? Sempre tem algum descasamento entre... Uma vai se beneficiar de uma despesa que seria originariamente da outra, mas o fato de emprestar recurso e não tiver uma vinculação, não sei se... O caso mais emblemático é a própria contribuinte, presidente, ela traz os contratos e traz os extratos de conta corrente, então ela não nega essa vinculação, né, entre esses recursos que entram e esses recursos que são repassados à conta corrente. Né? Pelo contrário, o que ela mostra ela tenta demonstrar, olha, de fato esses juros foram pagos, esses recursos foram emprestados a essas pessoas jurídicas, então assim, ela tenta demonstrar esse campo da comprovação da despesa, né, da utilidade disso daí, mas... Gustavo. O grande problema aqui é a necessidade, presidente. O auto-infração cravou foi na necessidade da despesa, não foi na comprovação. E aí você mostra que você contrai aquela despesa e repassa aquele recurso para um terceiro desvinculado da sua atividade, para mim fica claro que não haveria essa necessidade da despesa. O problema não é realmente desvinculado da atividade. O terceiro É curioso a gente questionar a necessidade em relação a empréstimos. O problema é que há uma conjuntura, um contexto por trás aí, que diz que, na verdade, aquele empréstimo não foi tomado por ela, mas por uma outra empresa, essa sim, talvez, que demandasse o empréstimo, mas por uma operacionalização, a despesa fica com ela, que é superavitária, e a outra que precisa mesmo não paga nada. Assim, a análise é sobre o ponto da necessidade. Aqui eu acho que a gente já votou nesse sentido. Mas os valores não foram integralmente repassados para essas outras empresas. Não dá para dizer que tomaram um empréstimo para passar integralmente para outra sem juros. Foram partes desses valores. Por isso que não me pareceu nada de irrazoável e eu fui levada aqui a crer que seriam filiais, porque não consta ali CNPJ. Só consta para o Trent de Brasília, Trent do Rio de Janeiro, que está ali na parte contábil. Bem, temos alguma... Votamos. Eu vou manter aqui o afastamento da glosa. Tá, Paulo. Eu divido. Eu não reconheço. Eu mantenho a glosa. Gustavo. Eu confesso que eu não lembro como é que eu votei antes. Eu estou correndo o risco de me contrariar. E eu fico louco com isso. Mas, a priori, me parece coerente a posição da divergência, presidente. Eu com a divergência. Ricardo. Acompanho a divergência. Flávio. Presidente, dentro dessa colocação que o TVF traz, essa vinculação de um empréstimo, a tomada de um empréstimo com o posterior empréstimo a pessoas vinculadas, pessoas jurídicas vinculadas, mas terceiros, o próprio
relator deixa claro que não era da própria pessoa jurídica, não são sócios. Então, eu acho que já votei nesse sentido também. Fica claro que o empréstimo não era para ele. E se era para ele tinha que ter trazido elementos a partir da acusação fiscal. E a princípio, pelo menos eu não encontrei nenhum tipo de demonstração que esse empréstimo era para o escritório e não para os terceiros. E como a acusação fiscal parte desse ponto e ele não contesta, eu vou acompanhar a divergência. Ok. André? Diante do fato que os CNPJs são diferentes e das alegações levantadas pelo Paulo, pelo Gustavo, pelo Flávio, eu acompanho a divergência também. Bom, presidente, eu ainda não enfrentei essa discussão, não me lembro de ter enfrentado, eu acho que não, desde que eu cheguei aqui ao colegiado, e me parece um argumento trazido pelo Paulo, quando abre a divergência, ser muito coerente, porque o efetivo beneficiário do empréstimo não era a contribuinte, mas sim um terceiro que se tem dúvida sobre a sua vinculação com a contribuinte. Então, nesse sentido, eu vou pedir vênia à relatora e acompanhar a divergência. Também vou acompanhar aí pelo conjunto aí dos argumentos já trazidos. Acompanhar a divergência, no caso. Então, vai ficar vencida a relatora, né, por maioria negada provimento nesse ponto. Segue. Ainda tem mais um itemzinho e terminamos. No final tem despesas com livros. No acordo recorrido foi assentada a necessidade dos livros, por quanto diretamente relacionados à atividade da recorrente, mas parte da glosa foi mantida por falta de comprovação, no valor de 5.639,26. A recorrente, por seu turno, defende que não precisaria comprovar a totalidade destes dispêndios, demonstrados de forma exemplificativa, porque no auto de infração a autoridade teria concordado com a dedutibilidade da despesa havida com livros relacionados à atividade. É o que se infere do trecho a reproduzido. Assim, a recorrente relembra que o fundamento do lançamento fiscal foi unicamente a suposta necessidade de registro dos livros como ativo permanente, sendo que em nenhum momento as autoridades questionaram a existência de documentos fiscais suportando a aquisição dos livros. A própria recorrente defende com acerto que os livros são despesas necessárias e não bens do ativo permanente. No entanto, defende que não precisaria comprovar os valores despendidos com essa despesa, porque não teria sido objeto da autuação fiscal. Com efeito, resta claro que a recorrente tem conhecimento jurídico especializado acerca da necessidade de que todas as despesas que se pretende deduzir devem ser comprovadas, que inclusive foi expressamente consignado no acórdão recorrido, de modo que não há como acolher o argumento invocado. Assim, somente podem ser admitidas as despesas havidas com livros que foram documentalmente comprovados, conforme decidiu acertadamente a DRJ no ponto. Mantida, portanto, a glosa da despesa não comprovada no valor de 5.639,26. E aqui eu tinha feito um quadro com as glosas afastadas e eu alterei aquela dos jornais e revistas, então esse quadro eu vou refazer. E também vai ter aqui uma parte em que eu fui vencida, eu acho que vai ser alterado. Conclusão. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento do recurso voluntário. E aqui eu só teria que recalcular o valor que eu afastei. Nos termos do relatório, voto. Está sem microfone, Matosinho. Desculpa. A parte dos livros, todo mundo concordou? Não? Eu tenho que manter a mesma coerência. Só quero saber, presidente, eu estou tentando achar na auto-infração a passagem que ele trata da questão dos livros, mas eu não achei. Que não tem comprovação, Gustavo, só foi comprovada parte das despesas. E aí teve um... Então, mas o TVF reporta isso explicitamente? No TVF, primeiro, ele indica o erro da questão de não ter, que deveria ter sido colocado no ativo permanente, mas a decisão da RJ afasta isso e acolhe a dedução de parte das despesas que foram comprovadas. O que não foi comprovado foi mantido. Ou seja, muda o critério jurídico, gente. Eu vou divergir aqui, presidente. Ok, alguém mais diverge? A acusação lá foi de bem de natureza permanente e deduzido como custo ou despesa. Acusação inicial. Pois é, estou mudando o critério jurídico. Artigo 146 do CTN, gente. Mas isso a DRJ admitiu por comprovação.
Ela limitou a comprovação, ou seja, essa discussão estava posta já. A DRJ colocou que era dedutível, mas não mas o TVF não. A comprovação, ele já Gente, nós estamos analisando a validade do TVF, do lançamento. O lançamento foi feito com base num critério, nós estamos mudando o critério. Ou seja, o acordo da DRJ 3 pontos seria nulo, por inovação dos critérios jurídicos. Não, Gustavo, vamos lá. A DRJ decide da seguinte forma, não estou lendo aqui o DRJ, mas da seguinte forma, olha, não, o TVF fala, essa despesa não é necessária e não poderia ser dedutível. O DRJ fala assim, ela é necessária, porque é livro, é inerente à atividade, mas você só comprovou parte. Não, velho, o TVF não fala de necessidade, o TVF classificou ele como como é que foi aqui, Paulinho? Eu não achei aqui ainda. Que seria do ativo mobilizado, não seria despesas necessárias, que ele fala. Tem natureza permanente. Pois é, cara, não tem nada a ver com necessidade ou comprovação. Mas a DRJ derrubou esse argumento. Eu não posso derrubar esse argumento, senão eu estou inovando o lançamento. Não, tudo bem. Tudo bem, alguém mais diverge? Então, aqui vai ficar por maioria também para manter, né? Manter a glosa. Aqui eu tenho que organizar São vários detalhes. Eu tentei anotar aqui, mas não sei se eu consigo. Não, eu só deixa eu fazer a anotação aqui, daí eu vou conferir com vocês, mas acho que está ok. Aqui então ficou negar provimento, né? Por maioria. Quanto a glosa de despesas com livros? É isso, né? Vencido conselheiro Gustavo. Dava provimento. Presidente, eu vou só fechar minha câmera aqui, que minha esposa tem que entrar aqui no escritório, tá? Perfeito. Ô, presidente, então acho que vai ter que alguém ser designado para fazer o voto vencedor naquele ponto lá, né? Vamos ver se fecha aqui com o que a gente votou. Então, por maioria, foi dado provimento parcial ao recurso para cancelar a glosa de despesas com alimentação, subitem B1, vencido o Ricardo, que negava o provimento nessa parte. E provimento parcial. Tá? E também por maioria, em negar provimento ao recurso quanto à glosa de despesas com bebidas, subitem G do voto, vencido com os conselheiros Flávio e Cléus, que davam provimento nessa parte. Quanto à glosa de despesas e juros com empréstimo, vencida a conselheira Fabiana, relatora que votou por dar provimento. Quanto à glosa de despesas com livros, vencido o conselheiro Gustavo, que dá provimento ao recurso nessa parte. E, por unanimidade de votos, cancelar parcialmente a glosa de despesas com taxas de associações, no montante 19.159, cancelar a glosa de despesas com propaganda, e cancelar a glosa de despesas com propaganda. Mantendo as demais glosas. Eu estou deixando genericamente, porque assim, o que ficou unânime e foi mantido, só com a ressalva de que o conselheiro Ricardo votou pelas conclusões da relatora quanto à manutenção da glosa de despesas com aluguel. Ele tinha pedido para observar. Certo? Acho que fechou, né? Alguém viu alguma correção? Não, foi. Eu anotei. Unanimidade foi o quê? Só uma coisinha. Oi? Unanimidade foi associações e o quê? Unanimidade foi para cancelar parcialmente a glosa de associação e a despesa com propaganda, mantendo-se as demais glosas. Propaganda. É patrocínio, Matosinho. Patrocínio. Isso, patrocínio. Tá. Bom, então mantendo-se as demais glosas, porque assim, não houve divergência, né?
observando que Ricardo votou pelas conclusões quanto à manutenção da despesa com aluguel. É aluguel, era isso, né? Eu anotei. Designar um redator para o voto relacionado a esse ponto dos empréstimos. Paulo vai pegar esse? Ou está muito assoberbado? Alguém se dispõe? Presidente, eu posso pegar. Mas eu ia até me oferecer, Cleus, mas também não pode, porque a gente foi divergindo um pouco. Não pode, presidente? Não tem isso? Não, eu acompanhei a divergência do Paulo. Não, mas lá atrás nós divergimos na glosa daquela o problema mais é no sistema do que na prática. Na prática não teria um grande problema. Principalmente esse caso de glosa de despesa, é possível que todo mundo colegiado, em alguns casos, fique alguém vencido, né? Mas... Ok. Presidente, se não tiver problema, eu faço esse voto. Ele foi vencido também. Eu digo assim, se não tiver problema. Não dá, né, presidente? Não dá, o sistema não vai aceitar. Você não consegue. Entendeu, Cleus? O Paulo nesse aqui, Paulo. Tá? Ok. Então, designar para redigir o voto vencedor do conselheiro Paulo. Tá certo? Feito, doutor Jean. Provimento parcial, então, nessas matérias. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom trabalho. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Vamos fazer um intervalo? Ok. 10 minutos? 10 minutos. Peço apoio para suspender a gravação.